Assim, irmãos, eu quero só deixar uma reflexão aqui. A palavra do Senhor, no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 37, no seu versículo de número 32, vai nos dizer que neste momento, os irmãos de José pegam a túnica de várias cores e embebedam ela num sangue de cabrito e levam ao seu pai Jacó. Pois bem, quando eles chegam, eles mostram a túnica para o pai. E o pai olha e identifica que aquela túnica era a túnica de José. Ele pega a túnica, ele abraça a túnica, e a Bíblia vai nos dizer que ele se prostra, ele rasga suas roupas, e ele lamenta por vários dias a morte de seu filho. Ele tem em seu entendimento que o seu filho foi despedaçado por uma besta fera. E os seus irmãos, ou seja, os seus filhos estão ali olhando e vendo a situação do pai, sabendo a verdade, eles não falam nada. Eu quero dizer algo para você. José tinha sonhos, e os sonhos que José tinha não foi dado pelo pai da terra, mas foi dado pelo pai do céu. Os sonhos que José tinha, a postura de José e o que ele representava ao seu pai, isso trazia uma situação muito difícil entre ele e os seus irmãos. A Bíblia vai nos dizer que quando Jacó escolhe José para dar a túnica tinha uma simbologia muito grande dentro desse contexto histórico. Diz que essa túnica representava a escolha do pai para se suceder assim que ele não estivesse mais ali. Ou seja, o pai agora escolhe José para lhe suceder quando ele não estiver mais. Entenda bem uma coisa. A escolha do pai, muitas das vezes, faz com que os irmãos se levantem contra você. Mas eu quero dizer uma coisa. Os irmãos, em um dado momento, acharam que destruíram o sonho e o projeto que Deus tinha para a vida de José. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus havia levado José para outra terra. Por quê? Há momentos que o Senhor nos esconde e há necessidade de o Senhor nos esconder para projetar, para transformar, para criar, para dar forma no projeto que Ele tem sobre a nossa vida. O pai da terra agora está chorando, o pai da terra está sofrendo, porque a notícia, o cenário, diz para ele que acabou, não tem mais jeito. Acabou, não tem mais José, José não existe mais, e todos aqueles que poderiam dizer, não pai, não é bem assim, ficaram calados, porque eles queriam se favorecer em cima disso. Mas eu quero dizer algo para você, quando Deus tem um projeto, independente do que os irmãos possam pensar, Deus vai concluir ele até o final. O cenário hoje pode ser terrível para você, você pode olhar e dizer, não tem mais jeito, e as pessoas à sua volta, que deveriam estar te apoiando e dizendo, calma, que tem solução, calma que tem jeito, estão dizendo realmente não tem mais jeito, realmente acabou, todos aqueles sonhos, aqueles projetos que ele tinha e todos os seus ideais em relação a ele não vão mais dar em nada, agora você vai ter que escolher um de nós, mas eu quero dizer para você com toda a propriedade, quando Deus escolhe, está escolhido, a última palavra vem de Deus, não importa, não tem droga, não tem marginalidade, não tem pandemia, não tem dissensão, seja lá o que for que Deus prometeu, creia que Ele é poderoso para cumprir. Agora o menino está dentro de um projeto, o menino está dentro da visão do sonho que ele teve. O Senhor afasta, porque para crescer, às vezes exige o afastamento, porque nem todo mundo compreende o seu crescimento, nem todo mundo compreende o que o Senhor tem na sua vida. Há situações que se você for relatar aquilo que Deus te revelou em sonho, ou então na intimidade de um quarto, de uma oração, ou até mesmo por intermédio dos seus profetas, tem muita gente que vai dizer, que isso? Como assim os irmãos de José ficaram com ele? Quando ele disse os sonhos que ele teve, até o pai achou estranho aquilo, até o pai não conseguiu interpretar. Mas eu quero dizer algo para você. O pai da terra pode não entender nada. A mãe da terra pode não entender nada. A irmã da terra pode não entender nada. O irmão da terra pode não entender nada. Mas o pai do céu, aquele que prometeu, está no controle de todas as coisas. Ah, irmãos, eu estou limpando casa, mas Deus falou, diga para alguém que vai assistir essa live e diga para ele, ei, tá acabado para os irmãos, mas para o Pai do céu só começou um trabalho novo na vida desse aí. Jesus manda dizer para alguém aqui, a virada, a novidade, dentro do caos, dentro da dificuldade, a virada, a coisa nova chegando. Creia que Jesus está trabalhando. Ei!
Esse Deus cria caminho na tormenta, na dificuldade. Quando eu e você olha, abraça a túnica e diz, acabou. O que foi daqueles sonhos, daqueles projetos que um dia Deus falou acerca daquele que vivia no meu ventre? E hoje, Senhor, saiu da tua presença. Hoje comunga outra fé. Hoje anda por caminhos tortuosos. Jesus está dizendo para alguém aqui, não se preocupa não, que as minhas promessas não cairão por terra. O que eu lhe prometi outrora, eu vou cumprir. Deus é poderoso para cumprir cada palavra que prometeu. Basta que nós creiamos. Sabe uma coisa interessante? Eu vejo que quando José, ele vai para Siquém, amando do seu pai, para ver os seus irmãos. Quando ele chega lá, sabemos bem que a palavra vai dizer que eles tiveram um problema em Siquém, há uns capítulos anteriores. Por quê, irmãos? Precisamente, eu acho que o capítulo 34 de Gênesis. Por quê? Sabemos que quando Jacó estava peregrinando com sua família, passou por Siquém, ali a sua filha foi estuprada pelo príncipe daquela terra. A Bíblia diz que depois de uns dias, Simeão e Levi, se não me falha a memória, eles matam todos os homens daquela cidade ao fio da espada, depois da circuncisão. Eu quero dizer algo para você. O pai da terra temeu acerca dos seus filhos e mandou o filho mais novo ir ter com eles. Quando ele chega lá, ele não encontra e fica rodando, sabe, errante no campo, procurando seus irmãos, porque eles disseram para o pai que iriam estar ali naquelas cercanias. Só que tem um negócio, antes de José voltar para trás, a palavra diz que um homem encontra ele e fala para onde os seus irmãos foram. Entenda bem, quando ele encontra esse homem, ele pergunta, diga, peço-me, me diga onde estão os meus irmãos apacentando. Esse homem diz, eu vi, eles foram para Dotã. Eu quero dizer algo para você. Dentro do costume judaico, dentro das questões judaicas, costuma-se dizer que esse não era um homem qualquer. Esse homem era um anjo que estava direcionando José para dentro do projeto. Por mais difícil que seja, os próximos passos que José ia ter, o anjo, Deus, precisava direcionar José para dar início ao projeto. Eu quero dizer uma coisa para você. Difícil é quando aquele que está junto conosco é direcionado ao Egito, é encaminhado ao Egito. Porventura não era vontade de José que isso acontecesse. Porventura não era vontade de Jacó que acontecesse isso com seu filho. Mas Deus cria caminho e o caminho foi criado. E quando esse caminho é criado, eu e você só basta se render e aceitar aquilo que Deus determinou. O menino vai para Dotã. Quando chega lá, o que acontece? Os irmãos já estão maquinando. E não é daquela hora que os irmãos estão maquinando. Os irmãos estão maquinando faz tempo, porque eles não suportam ver o carinho que o pai tem para com o filho. Se você falar para mim que o pai estava errado ou não estava errado, isso é uma outra questão. Mas eu quero dizer algo para você. Ele trabalhou, foi 14 anos por Raquel e não por Lia. Ou seja, o fruto do ventre de Raquel para ele simbolizava muito. Era o escolhido dele para ser o sucessor. Lembra de Sara? Lembra de Abraão? Agar tem Ismael, mas o filho da promessa é o que sai do ventre de Sara. Ninguém entende os projetos de Deus, ninguém entende os desígnios de Deus. Às vezes eu e você pode olhar e dizer, já era, já foi, não tem mais jeito, mas Deus diz, a última palavra é minha. Deus está dizendo para alguém, você pode olhar para a tua casa e junto com a vizinhança falar assim, realmente eu vou ter que sentar e concordar. Não tem mais jeito, esse menino tá demais. Não tem mais jeito, essa menina tá demais. Nasceu na igreja, cresceu na igreja, mas hoje se desviou. Hoje já não quer mais saber de Jesus. Quando fala de Jesus, ele ri. Quando fala de Jesus, ele fala coisas que não deveria. Jesus está mandando dizer para alguém aqui, ficar em paz, porque estou eu trabalhando e todos os que o Pai me confiou, nenhum será perdido. Se o Senhor lançou alguma palavra sobre a sua herança, se o Senhor lançou alguma palavra sobre os seus filhos, sobre a sua casa, descansa. Descansa. Já sinto paz nesse negócio. Descansa. A palavra tá todo mundo perturbado, mas Deus manda você descansar. Tá todo mundo, Senhor, mas eu não tenho mais força, Senhor, eu não tenho mais graça. Pai, aquela vontade de te servir sumiu. Aquele desejo de estar na tua presença sumiu. As palavras estão mudando, Senhor, já estou declinando. Senhor, eu já estou voltando. O Senhor está mandando dizer para alguém aqui, tô eu trabalhando em prol da sua vida. Ficar em paz. O Deus que você serve, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele falou há 10 anos atrás vai se cumprir.
O que ele falou há 50 anos atrás vai se cumprir. Quem é o homem? Pode ser entendido nas letras. Pode ser cursado aonde for. Os mistérios de Deus não tem formação. Os mistérios do céu não tem faculdade. A faculdade é dele. É ele que vai direcionando. É ele que vai criando. É ele que vai ensinando. Irmãos, a gente pode aprender de letra, de livro. A gente pode aprender de conhecimento de algumas coisas que ele vai impulsionando a gente a buscar. Mas do céu, irmãos, coisa da eternidade, é só ele que ensina. É só com ele que a gente aprende. E Jesus está dizendo, eu tenho algo diferente para fazer. Esse processo de pandemia, irmãos, tudo isso já havia sido determinado pelo Senhor. E por esse motivo, ficar em paz, porque dentro de tudo isso ele está trabalhando. Não trabalhou quando o vento, quando o mar ficou revolto, todo mundo desesperou. E ele dentro do barco descansando, porque tabernaculado, ele também se cansava. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Ele estava dormindo, ele não estava dormindo. Ele estava descansando, ele não estava descansando. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Uma coisa é certa, ele estava de prontidão para socorrer os seus. Se desesperou Pedro andando na água. Se desesperou. Pedro falou, socorre-me. Ele socorreu. Os homens do barco disseram, Pai, não te dá que perecemos. Ele levanta e socorre. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa. Eu não sei o que está acontecendo no teu ministério. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, às vezes serve de um jeito que nem era o jeito certo. O teu desejo era servir bem melhor. Mas eu quero dizer para você, esse Deus manda te dizer, tô eu no controle da tua casa, tô eu no controle da embarcação. Tem coisa que vai ficar bagunçada, tem coisa que vai sair do lugar, mas daqui a pouco tudo toma forma, tudo toma jeito. Eu quero dizer algo para você. Pense quando Deus começou a criar a terra, quando começou a mandar que a terra dê fruto, que a terra dê árvore, que a terra dê semente. Irmãos, imagina a dificuldade para a terra, imagina a terra tendo que se movimentar, dar seu jeito para poder criar. Imagina o movimento que teve na terra. Tudo que precisa ser tratado necessita ser movimentado. E o movimento, para quem tem uma vida sedentária, o movimento para quem vive na vida do conformismo, o movimento para quem fica na mesmice, é muito difícil, porque tira as coisas de lugar. Aquela zona de conforto que você estava acostumado a olhar e falar, isso está aqui, fica aqui. Isso está aqui, fica aqui. Jesus vai tirando tudo do lugar e você vai falar, não, peraí, o que está acontecendo? Pois é, Jesus movimentando. Jesus manda dizer, apertou, sou eu movimentando. Aliviou, sou eu movimentando. Estou eu movimentando, irmãos. Ficar em paz e creia que ninguém está perdido. Ninguém morreu. É mentira do adversário. O Senhor é aquele que resgata. Irmãos, pode ir no mais profundo do Egito. Pode ir ficar com o rei do Egito. Pode passar na casa de quem for. Pode ter calúnia lá fora. Irmãos, pode ter perseguição. Pode parar na cadeia do Egito. Pode parar na casa do rei do Egito. Não tem problema. Quando Deus quer e quando Deus tem uma promessa, até o rei do Egito é obrigado a executar. Deus manda dizer para alguém aqui, eu dei ordem, o Deus do Egito vai ter que liberar. O Deus do Egito vai ter que proclamar aquilo que eu dei lá atrás como sonho para José. Não interessa que ele é rei, só que eu sou dono. Irmãos, tem um negócio aí. Ele é rei só do Egito. E o Deus que a gente serve é o Deus da criação, é o rei dos reis. É senhor dos senhores. E quando ele manda, ele dá sonho para o rei. Quando ele determina, ele fala como ele quer. Do jeitinho que foi sonhado, foi realizado. Aguenta aí. O teu Deus está trabalhando em prol da tua casa. Aguenta aí.
O teu Deus está movimentando as águas ao teu favor. Aguenta aí. Isso é processo para você aprender. Isso é situação que você precisa passar para poder dar valor ao que ele vai te entregar. Se José não passa, José não sabe dar valor. Se José não aprende, continua como menino. E olha, Deus fez promessa para um menino, mas só entregou, irmãos, o governo na mão de um homem. Quando você crescer, quando você entender, quando você aprender, aí Deus entrega o que tem para você. Então começa a se encaixar no que ele tem para você, e menos reclamação e menos murmuração, mais oração, louvor e adoração, porque Deus está trabalhando ao teu favor. Amém, irmãos? Vou voltar para minha faxina. Que Deus os abençoe. Fique com essa palavra. É uma reflexão. Jesus vai nos usando e eu creio que falou com alguém aí. Deus te abençoe. Fique com Deus.